Galera, por mais que a gente saiba que o próprio Goblin Slayer é um cara que mata goblins, né? Uma coisa que poucos de vocês podem saber é que certas ocasiões aí, o anime não se restringe apenas aos goblins. E sim, o Goblin Slayer mata outros monstros, ele enfrenta outras criaturas sinistras. Inclusive já até derrotou algumas criaturas tops aí que apareceram dentro do anime. Mas ainda assim, existem outros que pode ter certeza que você vai ficar de boca aberta quando descobrir. Então vem comigo, fica aqui até o final pra gente conferir cada um desses monstros que você vai se espantar, mano. Tô avisando, hein? Fica comigo, vamos lá. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, dentro da história de Goblin Slayer, a gente tem que sempre pensar em coisa grande, bem mais além do que a história nos proporciona até agora, até porque os Goblins são uma ameaça relativamente simples para o Goblin Slayer. Isso tende a ficar maior cada vez mais, não ficar tão simples assim. Os Goblins precisam aumentar as suas forças de alguma forma, eles se fortalecem através de ajuda de outros monstros, por exemplo. Como a gente já viu, eles já aprendendo algumas coisas com outros monstros várias vezes. E vai chegar um momento que mesmo o nosso grupo do querido Goblin Slayer tenha que ocasionalmente derrotar outros monstros muito fortes que ajudam eles, como o caso dos Trolls, que são os primeiros que entram na nossa lista. Os Trolls são uma raça de monstros grandes e poderosíssimos, conhecidos pelos seus poderes regenerativos muito fortes. Os Trolls são lentos e completamente estúpidos em contraparte, né? A gente pode dizer que eles possuem inclusive uma força e podem regenerar qualquer ferimento não causado por fogo ou por ácido. Aí já é outros 500 se ele for esse tipo de ferimento. E ao contrário dos ogros, eles não têm uma capacidade de usar magia, tá? Os Trolls eram seres completamente maciços, cheios de grumos cobertos de cicatrizes antigas por causa das batalhas que eles já passaram. Eram monstros de pele cinzenta, sem cabelo nenhum, né? E pareciam ser a própria personificação da estupidez, né? O que os caras têm de forte, eles têm de burro, mano. Eles simplesmente têm, tipo assim, exibe pra gente um rosto que é completamente leigo, mano. Não entende, tipo, é burro mesmo, tá ligado? Dá pra você destruir o bicho muito fácil. Entre aspas, tá? Lembrando que aqui nenhum bicho da lista você pode subestimar. Vamos dizer que o braço dele compensa tudo que ele tem de burrice, tá ligado? Tipo, o braço parece 2 troncos de árvore gigante, pronto pra cair em cima de tu e te esmagar, tá ligado? Sasquatches. Os Sasquatches são raças de humanoides gigantes, cara. Eles são literalmente uma raça de gigantes que habitavam as montanhas do norte. Eles eram humanoides disformes cobertos de pelo branco. Parece tipo o abominável Homem das Neves. Realmente parece ele. Mas na verdade é dito que os seus ancestrais eram gigantes e desde então eles foram muito reduzidos, o que tornou eles como se fossem alguns bichos cabeludos brancos que andam na selva. Tipo isso, grande demais. Basicamente um macaco que ficou grande, entendeu? Tipo isso, uns macacos gigantes com pelo branco. Sua existência foi falada em contos antigos, onde eles eram chamados de deuses do gelo, ou então gigantes primordiais, que adoravam jantar qualquer um que entrasse no seu território. De acordo com um anão xamã, nos contos folclóricos, dizia-se que a melhor cozinheira era a filha do deus do gelo, ou seja, a filha do deus desses malucos aí, né, cara, esses gigantes aí. E no passado, os Sasquatches eram apenas um perigo enfrentado pelas tribos lebre nas montanhas. Isso porque os gigantes ocasionalmente matavam os aldeões. No entanto, essa prática mudou há cerca de 100 anos atrás, quando os Sasquatches começaram a se organizar sobre a bruxa de gelo e começaram a caçar sistematicamente o povo lebre, todos os dias, sem problema nenhum, em homenagem ao período de inverno, né, a época de inverno. Justamente porque os caras pareciam que ia hibernar agora, virou urso, mano. É uma mistura de animal que tá ligado. Serpente do Mar. A Serpente do Mar é um enorme monstro que habita o mar e, cara, é serva do caos, tá? Ela serve ao caos. Estava sempre empenhada em perturbar a ordem de todos os oceanos. E vou dizer que ela já atacou o Goblin Slayer e o seu grupo, sim, no mar, depois que o grupo foi avisado pelo guerrilheiro que era a verdadeira causa da população de peixes estar diminuindo frequentemente. Enquanto a serpente causou algum dano no navio deles, o grupo ainda conseguiu sair ileso e derrotar ela, arrancando ela de dentro da água com o feitiço Water Walk, sufocando o monstro com todas as forças possíveis, seguida por uma flecha direta no cérebro dela. Então não tinha nem como ela escapar disso, tá? O grupo ali tá perfeitamente encaminhado, né, mano? O Goblin Slayer e os outros ali, a sacerdotisa, o sacerdote, o xamã, a arqueira, tá todo mundo ali bem junto mesmo. Os caras estão sabendo trabalhar muito bem junto.
A serpente possui presas muito brabas e tem o ouro do fundo do mar escuro nas suas escamas. Ela é muito longa e maciça, grande o suficiente para representar uma ameaça considerável a um navio de porte grande, tá? Além disso, ela também é coberta por alguma gosma, uma espécie de lodo que é capaz de desviar das flechas por causa da sua malemolência ali, né? Meio lumbrigoide, sei lá. É tipo uma minhoca gigante que tem ou a lesma, melhor, a lesma gigante gosmenta. Doideira isso aí. Comedores de pedra. Galera, os comedores de pedra são grandes monstros que habitam a área subterrânea, que consomem rochas, pedras preciosas e ocasionalmente pessoas. Exatamente, eles consomem pessoas também. E vou dizer que esse bicho é um dos assustadores daqui, cara. O Comedor de Pedra 1 foi o primeiro a ser confrontado por vários aventureiros em uma mina abandonada. O ruim para esses monstros é que eles dependem da vibração para poder localizar as suas presas antes deles cavarem as paredes subterrâneas para poder atacar, né? Porque eles são tipo traças, ficam presos lá dentro das paredes e simplesmente saem para poder comer os humanos ali. Eles têm uma casca completamente dura e grossa que se torna uma resistência muito forte contra ataques físicos e mágicos, tornando necessário desferir ataques ou na boca, nos pés ou então entre as placas dele. Até no olho serve para poder danificar. Felizmente, as suas bocas parecem ser muito sensíveis à dor, já que uma única espadada afiada conseguiria ser o suficiente para poder fazer ela recuar. E o olho também é muito grande, né? Um olho só no meio da cara, então dá para você acertar o olho do bicho para poder acabar com ele de uma vez só, né? Ele é comparável com um grande inseto que tem muitas pernas, que resulta numa confusão frequente, inclusive desse mundo, com uma centopeia, né? A galera acha que é uma centopeia gigante. Mas como eu falei para vocês, uma coisa que difere é que a centopeia tem 2 olhos. Ali ele só tem um, e é um olho bem sinistro no meio da cara, né? Então dá pra matar tranquilamente, além também de ostentar fileiras de dentes maciços que cortam qualquer coisa, mano. Literalmente qualquer coisa, então tem que ter cuidado de qualquer forma. Ogros. Bora lá, galera, os ogros são monstros gigantescos que possuem habilidades mágicas regenerativas também, assim como os Trolls, uma raça de personagens não oradores. O que seriam personagens não oradores? Isso é fácil, é um termo solto usado para categorizar seres alinhados com o caos. A maioria dos antagonistas da série, que são não oradores, né, incluindo os próprios goblins, cara, são como se fossem personagens que não rezam para os deuses, né, com a ordem das orações. E é assim que esses monstros são geralmente classificados, justamente por eles não rezarem, eles são chamados de sem oração. Indivíduos e pessoas com seita do mal e o Lorde Demônio também são classificados como não orações devido ao seu alinhamento mais ou menos aí, você já pode imaginar. Mas a questão dos ogros em si é que eles têm uma reputação assustadora entre os aventureiros. Histórias já foram contadas em vários lugares diferentes. Várias pessoas que se viram superados pela força, resistência e capacidades do ogro de usar magia. Pois é, mano, mesmo para os aventureiros de nível prata, os ogros podem ser oponentes formidáveis, cara. Também são grandes criaturas humanoides que têm umas construções muito fortes, musculosas, um par de chifres que projeta nas suas cabeças, na testa mais especificamente, e também presas na boca que são particularmente grandes, apesar deles não usarem tanto pra morder alguém, que não é no estilo mais animal. O bagulho de ogro é porrete, mano. Porrada neles. Mokele Mumbembe, também conhecido como aquele que para as águas, ou então a Hidra de Lerna pelos humanos. Uma antiga criatura reptiliana que é uma besta enormíssima, com um pescoço longo, chifres como uma lança, mas até um dinossauro mutante, sacou? O corpo dele é mais grosso do que uma parede e é coberto por uma pele completamente dura, que se assemelha mais especificamente com o dinossauro saurópode. O Mokele é uma fera reptiliana que viveu por incontáveis eras diferentes e ainda tá vivo, tá? Só que apenas a cidade que ele tem agora ainda é considerada jovem para ele porque ele não tem mais cabeças. Calma, relaxa, vou te explicar. O que acontece é que essa criatura, ela pode ter mais cabeças, né? A Hidra, que a gente conhece, ela tem várias cabeças. Você corta uma cabeça, nasce 2 no lugar. No caso dele, só tem uma cabeça. Então, é uma hidra de uma única cabeça. Pode ser que mais pra frente, conforme ele for ficando mais velho, nasça outras cabeças. Ou então, se ele batalhar, ele tire outras cabeças pra fora. Porque a falta de experiência pode ser compensada pela falta de cabeças, já que ou ele é forte demais e derrotou todo mundo antes que fizessem isso, de cortar a cabeça dele, ou então ele simplesmente não teve ainda esse desenvolvimento, né? Mokele foi colocado sob o controle do Xamã Goblin, permitindo que ele fosse montar nos Goblins para poder atacar perto da Floresta dos Elfos. Ele acabou sendo inclusive subjugado pelo grupo do Goblin Slayer depois de todas as 4 pernas dele foram amarradas e depois que o Xamã Anão lançou o Stupor
nele, mano. Quando caiu inconscientemente, o corpo do Mokeley esmagou os outros cavaleiros goblins que ainda estavam vivos. Então, ponto final. Fim de papo nessa história, mano. Acabou com todos os menininhos ali pra assombrar, pô, perto da Floresta dos Elfos, pra pegar as elfas, não. Sai de perto, não tem isso. Goblin Slayer é brabo, o cara é sinistro, mano. Hecatoncheir, uma antiga fera também, antagonista do volume 3 de Goblin Slayer. Inclusive, se você quiser adquirir os volumes do mangá de Goblin Slayer, eu vou estar deixando aí na descrição o link de todos eles, beleza? Tamo junto nessa, não perde não, corre lá na descrição que tá aí, todos os volumes divididinhos pra você, pra tu aproveitar, vai lá, garante o teu, hein, mano. Cara, essa criatura foi uma criatura criada pelos deuses, que começaram a fazer peças pros seus jogos de guerra, né? Hecatoncheir é conhecido por ter inúmeras armas de derrubar deuses da ordem, e essa é a criatura mais medonha daqui, uma criatura enorme que ostenta vários braços, com pelo menos 1000 braços, o que desmente completamente o título dela, dizendo basicamente que é o de 100 braços, o monstro de 100 braços. Não são 100, são muito mais. Parece até um alienígena, sacou? Eu acho muito esquisito esse bicho. Me dá até uns arrepios, assim, quando eu olho uma imagem. Vou ser sincero pra vocês. Dark Elf pretendia usar o artefato amaldiçoado pra poder convocar o Hecatoncheir, tá? Quando ele foi forçado a enfrentar a party do Goblin Slayer na noite, né, depois do Festival da Colheita, o poder do Hecatoncheir concedeu ao Dark Elf 5 braços adicionais e também uma capacidade de desviar das flechas que ele tinha. No entanto, o Dark Elf acabou sendo derrotado ainda assim antes que o Hecatoncheir pudesse ser convocado completamente. E no plano astral, o Hecatoncheir também foi derrotado por Yusha, que era uma jovem que se tornou um aventureiro de platina depois de derrotar o Lorde Demônio. Pô, então a menina não é pouca coisa, né? Sinistra também. Os números dos braços dessa criatura nas costas são capazes de desviar de qualquer flecha que viesse na sua direção. E é algo que o avô do High School Elf Ark viveu para poder ver acontecer, cara. Uma grande curiosidade, né, da onde veio esse monstro é que o Hecatoncheir eram 3 irmãos gigantes da mitologia grega, possuindo 50 cabeças e 100 braços cada um. Eu não consigo imaginar um monstro com 100 braços, tá ligado? Não dá, 50 cabeças. Pô, não tem como, cara. Como é que se pensa nisso? Eu sei lá, mano. Mas a gente sabe que ele é filho de Urano e de Gaia, e foram presos por seu pai e depois libertados por Zeus para poder ajudar os olimpianos na guerra para derrubar os titãs. Tá aí uma coisa que eu até acho muito legal dentro dos animes, cara. Pô, eu que gosto de anime e de mitologia, tô fascinado, né? Porque os animes justamente gostam muito de mesclar as histórias de deuses, fazer referências claras a personagens, mesmo sendo personagens antagonistas, né? Na real, tipo, sempre tem alguma coisa mínima dentro dos animes que se relaciona direto com alguns dos deuses. E eu acho isso maravilhoso, mano. Fanzaço, não tem como negar. Ratos gigantes. Esses aí não são tão perigosos não, galera. Na real, são monstros cheios de doenças apenas, que habitam os esgotos das cidades junto com as baratas gigantes. Mas se liga só, a mordida e o sangue desse rato são contagiosos, o que leva um aventureiro que luta contra eles a carregar antídotos sempre. Tem que carregar, não importa. No entanto, eles são menos perigosos de matar do que os próprios goblins, cara. Então são basicamente inofensivos, o que o torna matar eles, inclusive uma recomendação comum para a guilda de aventureiros, né, para a missão inicial típica de aventureiros novatos. Os caras que chegam agora, em vez de matar goblin, vai matar rato, porque goblin mesmo, só o Goblin Slayer que é especialista nesse negócio. Olho gigante. Agora a gente tá diante de mais um monstro sinistro, o Olho Gigante. Esse monstro aí, cara, o nome dele, inclusive, né, Olho Gigante, é dado pelo grupo do Goblin Slayer, mano. Um monstro voador do tipo ocular gigante que se apresenta nas capelas das profundezas das catacumbas de Watertown. Serviu como guardião do portal que os goblins usavam para poder entrar em Watertown direto. O sacerdote lagarto descreveu ele como um monstro que é um agente do caos, e a sacerdotisa notou que ele era um monstro como se tivesse um nome que não podia ser mencionado ou algo do tipo. O olho maciço dessa criatura era quase da mesma altura de uma pessoa, irmão. Tipo, pra ter uma noção, né? O bicho era muito grande. No entanto, a gente tem em cada pálpebra os cílios, e em cada cílios ali, né, os negócios de trás, havia mais um olho. Ou seja, era um grande número de olhos, na verdade. Dizia-se que era uma versão em miniatura do olho principal, cada um com um brilho cintilante diferente. A sua boca estava cheia de dentes afiadíssimos que sugerem um grande problema. Aí você se pergunta, pô, mas como assim olho tem boca? Pô, no desenho esse olho tem boca. Não me pergunto como é que os caras fizeram isso não.
mas tem boca e o bicho é sinistrão, mano. Roubado. Ele tem habilidade de desintegração. Pra ter uma ideia, ele cria feixes de energia extremamente quentes que derrete qualquer coisa que está à sua frente. E também o Dispel, que elimina quaisquer feitiços ativos dentro do seu alcance efetivo. O Grande Olho, principalmente, consegue usar o Dispel para acabar com as criaturas invocadas, como os Dragonor Warriors do Lagarto Sacerdote, e também destruir todos os feitiços de proteção da sacerdotisa, cara. Então o cara é forte de qualquer forma. Gárgulas! Gárgulas são uma raça de monstros voadores feitos de pedra, originalmente destinados a vigiar locais sagrados, mas as gárgulas gradualmente mudou para o lado do caos, virou ruim. Devido à sua aparência semelhante, as gárgulas são frequentemente confundidas pelos comerciantes ali com demônios, que inclusive são os próximos monstros dessa lista aqui. A gente já cai direto nos demônios, que são uma poderosa raça de humanoides de monstros do Goblin Slayer. E são também os inimigos comuns de todos os outros personagens de oração. Eles são comumente envolvidos com o lore de demônio ou seus afiliados em si, né? Dentre eles ainda existe uma subdivisão de demônios, né? São os demônios menores e os demônios maiores. Os demônios menores são combatentes aéreos, lutam do ar, possuem asas de morcegos e garras meio curvas assim. Geralmente eles voam para o céu e depois mergulham para fazer um ataque com as suas garras no seu oponente, que as garras deles são extremamente afiadas. Ou então eles podem tacar magia lá de cima, como o Firebolt, por exemplo. Eles são muito ágeis no céu, o que torna difícil até mesmo para um arqueiro élfico conseguir abater um. Apesar deles serem menores, eles ainda assim são demônios, portanto ainda são bastante fortes e jamais devem ser subestimados. E a gente tem os demônios maiores, que são geralmente aqueles descritos como enormes criaturas musculosas, com pele azulada mais escura, né, mais próximo do preto, que possuem enormes quantidades de poder mágico. No entanto, outras variações foram vistas, como aqueles com pernas de aranha, o bicho, sei lá, mano, sinistro. Eles têm um poder mágico tão forte que não podem ser silenciados por ninguém, exceto pelos conjuradores mais experientes. Mas mesmo se alguém de alguma forma silenciar uma magia desses caras, eles ainda têm habilidades físicas que representam grande ameaça, mano. Como os punhos deles são tão grandes quanto de um gigante e capaz de perfurar paredes, pô, tu já viu que o soco deu uma tonelada que deve pesar o soco desse bicho. Eles fazem refeições de humanos que eles matam, sejam eles homens ou mulheres, independente do que seja. Os bichos simplesmente jantam humano. Essa que é a janta do bicho. Bolhas! Tá, você deve estar pensando aí, isso não é um monstro, né, Binas, tal? Mas cara, e vou te dizer que é um monstro sim, pode ser perigoso para aventureiros mais experientes, tá? Vai por mim, mano. Então, se liga só, o Bolha faz o que? Eles tendem a ficar na espreita lá do teto para poder cair em cima da sua vítima e dissolve a vítima toda com o ácido escaldante que compõe o corpo da gosma, da bolha. Esse é o seu principal método de ataque devido ao fato deles serem criaturas muito lerdas e não conseguem se mover com agilidade. Normalmente as bolhas são vistas vivendo simbioticamente com um comedor de rochas, vivendo dentro das suas rochas, esperando alguns mineradores desavisados que possam acidentalmente minerar na mina onde eles estão ali para eles atacarem. E apesar de não ser uma forma sólida e aparentemente sem áreas vitais, os ataques com armas ainda assim parecem ser bem eficazes para poder expulsar esses bichos, né? Mandar eles para longe. E as habilidades dessa bolha, né, dessa gosma, a gente tem a multiplicação, que eles são capazes de multiplicar-se quase que instantaneamente. Ou seja, o bicho faz meiose instantânea, tá ligado? Ele tá lá no teto, saiu multiplicando assim, imagina, chuva de bicho gosma em cima de tu. Aí já era, né? Fica só o pó da rabiola ali, só sobra o osso, só porque não dá, não tem como. É ácido o negócio? Justamente que cai no segundo ataque dele, que é o ácido que a gente falou, que pode derreter rapidamente através de metal e uma carne completa. Ou seja, literalmente sobra nada, mano. Um contato com um bichinho desse pode ser fatal para qualquer pessoa. Mas e você, seu mito? Me conta agora qual desse monstro você tá afim de ver em Goblin Slayer. Ver ele derrotando. Qual será que mais te anima para uma batalha? Diz aí pra gente nos comentários. E aproveita, se inscreve aqui no canal também, se você não for inscrito ainda, ativa esse sininho também, cara, pra você não perder mais coisa de Goblin Slayer que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E ó, tô aceitando sugestões pra caramba, afinal, elas são sempre bem-vindas. Deixa algumas perguntas e sugestões pra mais vídeos de Goblin Slayer aí nos comentários também, cara. É sempre bom manter essa relação com vocês, ter sempre esse feedback, pegar sempre essas ideias tops, porque, pô, vocês falam, a gente traz, né, mano? Com muita procura, a gente vem e traz firme e forte pra vocês aqui.
Obrigado demais por isso, galera. Vocês são bravos demais. Valeu pela força por mais um vídeo e eu espero vocês na próxima. Um abração. Fui!